Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Vamos ler aqui alguns versículos. Vamos falar um pouco a respeito do rei Uzias, que foi um dos reis de Judá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Quem achou dos amém? Amém. Não posso ler, né? Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Então todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que conquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprovava, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate e de Jabne e de Asdod. Depois construiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus os ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias, e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, e nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, com uma força poderosíssima que apoiava o rei contra seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes
os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso, saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Versículo 19. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Vamos orar? Aleluia! Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Deus. Nessa noite, Senhor, nós estamos aqui na pessoa de Cristo Jesus, ó Deus. Entregando a Ti, oferecendo a Ti esse culto em ação de graças. Pela minha vida, pela vida da comunidade Resgate. Não falo do templo físico, Senhor, mas por todas essas ovelhas que estão na casa e são da casa, Senhor. Que o Senhor continue abençoando poderosamente em nome de Jesus. Continue cobrindo-os com o seu sangue, acampando os teus anjos ao redor deles, livrando-os de todo mal, fazendo-os prosperar segundo a tua vontade, e que a tua presença os alcance a cada dia e os encha da tua plenitude, Pai, em nome de Jesus. Nesse momento eu te peço, Espírito Santo, leva as nossas mentes cativas até o trono da graça do Senhor, para que possamos compreender, entender e discernir a tua palavra pelo teu Espírito, ó Pai. Repreende todo atrapalho nesse momento, abre a nossa audição espiritual neste momento e a nossa visão espiritual para um melhor entendimento da tua palavra. Continua falando conosco. No nome de Jesus é assim que eu te peço nessa noite. Amém. Deus. O rei Uzias. Quem aqui já ouviu falar a respeito do rei Uzias? Todo mundo conhece aqui. Alguns eu acredito que não conhecem a história dele. Porque alguns só sabem que Uzias foi comentado, ou foi relatado, ou falado ali no capítulo 6 de Isaías. Quando começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. E Deus agora se apresenta para o profeta Isaías. E o versículo é interessante que já começa dizendo, né? No ano em que morreu o rei Uzias. Veja a honraria que este homem tinha. Para Deus citar o nome dele no manifesto da sua glória. E aí nós vamos entender e compreender quem foi este homem. Uzias, ele deu seguimento ao reinado do seu pai Amazias. Amazias reinou 25 anos em Judá. E agora vem Uzias, depois que Amazias falece, Uzias ele vai reinar no lugar do seu pai. E ele só tinha apenas 16 anos de idade. E a Bíblia diz que ele reinou 52 anos em Judá. Diz que ele fez tudo o que agradava a Deus. Ele foi instruído pelo sacerdote Zacarias, o sacerdote da época. Porque tudo que ele iria fazer, ele consultava ao Senhor, porque tinha um sacerdote o tempo todo ao lado dele, o ajudando na sua questão espiritual. Porque ele sabia que não poderia governar sem que Deus não fosse com ele. E até sim poderia, mas não iria obter tanto sucesso como ele obteve vencendo todos os seus inimigos, os seus piores inimigos, os filisteus, os amonitas. O homem era tão temido, tão famoso, tão poderoso, uma glória que Deus deu a ele tão grandiosa, que os seus inimigos tinham tanto medo dele que não só pagava tributo, Roberto, mandava presentes. Imagine, a pessoa ter tanto medo de você e mandar presentes para você. Veja que glória, que honra este homem alcançou. Ele fortificou os muros da sua cidade, Jerusalém. Ele era apaixonado pela agricultura. Ele era apaixonado pela engenharia. Ele era envolvido com tudo isto. Ele tinha mais de 300 mil homens, soldados bem preparados, bem treinados à sua disposição, para proteger não só a vida dele, mas de todo o seu reinado. Durante 52 anos, Deus foi com este rei chamado Uzias.
o fez prosperar de uma maneira extraordinária, sobrenatural. Tudo que este homem colocava a sua mão, prosperava. Deus era com ele, e Deus fez com que o seu nome fosse temido na terra. Mas um dia, Uzias olhou para toda essa glória que Deus havia dado a ele. Mas Deus não deu a glória a ele para que o nome dele fosse exaltado. Na verdade, Deus deu a glória a ele para que o nome do Senhor fosse exaltado nele e através dele. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E quanto mais Uzias buscava ao Senhor, mais Deus o fazia prosperar. E esse buscar ao Senhor aqui é que ele se entregou completamente, integralmente, totalmente o seu coração a Deus. Era uma vida devotada. Ele não tomava nenhum passo, ele não dava nenhum passo sem consultar a Deus. Ele era temente. Ele tinha a instrução de Deus. Ele sabia que aquilo que estava em suas mãos era uma responsabilidade muito grande. E aí a gente vai começar a pregação agora. Aleluia. Glória a Deus. Veja só, 52 anos, Deus fazendo esta pessoa prosperar de uma maneira extraordinária. Deus coloca coisas em nossas mãos. Não é para a nossa exaltação. A gente escuta pessoas dizer, não, Deus vai me exaltar. Deus vai me tornar grande, vai me deixar famoso ou famosa. Vai sim. Mas só que a gente entende essa passagem que diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu devido tempo ele vos... Mas não está falando aqui de uma exaltação em que eu vou me achar o melhor ou a melhor diante dos meus irmãos, diante das pessoas que estão ao meu redor. Esta exaltação é um tipo de exaltação completamente diferente daquilo que nós pensamos. Porque tem pessoas que querem ser exaltadas para mostrar para a sociedade, para a sua família, que elas são ou que elas podem alguma coisa. Na verdade, nós não somos nada e nós não podemos nada. Mas nós, com Deus, nós somos e podemos. Só dois acreditaram, né? Aleluia. Com Deus, nós somos e podemos. Glória a Deus. 8 acreditaram, o resto vai acreditar daqui a pouco. Nós temos que entender que Deus chamou cada um de nós para executar algo aqui nessa terra. Alguns Deus chamou realmente para governar mesmo, como reis. Reis como assim, pastor? Deus te chamou para governar, ou seja, te colocou como uma pessoa realmente que é considerada no meio da sociedade, para que o nome dele seja exaltado em você e através de você. Aleluia. Algumas pessoas Deus chamou para ser engenheiros, administradores, médicos, analistas, programadores como Davi, agricultores. Todos nós fomos chamados para alguma coisa. E tem muita gente perdida nessa vida, diz assim, quem sou eu? Não sei o que eu vou fazer na minha vida. Porque nós precisamos descobrir quem nós somos em Deus. Você acha que Uzias, com 16 anos de idade, ele sabia que o que Deus tinha apontado para a vida dele era tudo isto que aconteceu na vida dele? De forma nenhuma. Mas quando ele passou a buscar o Senhor, a Bíblia diz que ele começou a prosperar em tudo. Aleluia. Nós queremos uma vida abençoada da parte de Deus. Mas nós temos que entender que para isso existem princípios. E princípios precisam ser cumpridos, colocados em prática, para que Deus cumpra em nós a sua vontade. Amém. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Amém.
E é Ele quem executa em nós o seu querer e o seu efetuar. E o querer e o efetuar de Deus era que Uzias desse continuidade a este reinado sobre o povo de Judá. Deus deu uma sabedoria a este homem e ele teve aquilo que Deus realmente colocou sobre ele, uma unção que nenhum outro rei daquela época teve. E esta unção ele soube usar com certeza. Mas chegou um determinado momento em que Uzias, ele achou que aquela glória era dele, não de Deus. E ele achou por bem agora sair da sua unção e querer agora entrar na unção sacerdotal. Sobre ele estava a unção de rei, não a unção sacerdotal. E Uzias agora entra no templo com o incenso e vai até o altar do incensário querer oferecer a Deus um sacrifício que ele não poderia oferecer. Os sacerdotes vieram e resistiram a ele. E disseram, você não pode, Uzias, oferecer esse sacrifício a Deus. Isso cabe a nós, que somos consagrados e descendentes de Arão. Você não foi chamado para isto, Uzias. Em outras palavras, você tem que se mover de acordo com o chamado de Deus na tua vida. Saia do templo agora, porque o Senhor já te abandonou. E a Bíblia diz que ele ficou enraivecido com aquela palavra do sumo sacerdote e dos demais que estavam resistindo a ele. E naquele mesmo momento, Deus lança uma lepra sobre ele. E diz que na mesma hora os sacerdotes olharam para ele. E havia uma lepra na sua testa. E disseram, agora você precisa sair daqui. Urgente, saia. E ele mesmo ficou ansioso para sair do templo. Ele voltou para o seu reinado. E ali agora não pôde mais reinar. Teve que ficar num lugar isolado. O seu filho assume o seu lugar como rei. E ele morre agora como um rei isolado, esquecido e abandonado. Deus. Com lepra, a pior doença que existia naquela época. Porque ele poderia ter continuado reinando com a unção que Deus havia dado a ele, sem que ele precisasse se gloriar. Ele destruiu, o que a palavra diz? Ele destruiu seus inimigos, porque Deus o ajudou a destruir seus inimigos. Ele reconstruiu cidades, construiu torres fortificadas em Jerusalém. O seu exército, mais de 300 mil homens, se tornou famoso, poderoso. Seus inimigos lhe pagavam tributos. Mas no versículo 16, olha o que diz, ele se tornou orgulhoso e infiel, entrou no templo e tentou queimar incenso no altar. E o resultado foi isso que eu falei. Versículo 4, diz que Deus o aprovava em tudo. Versículo 5, Deus dava instrução a ele através do sacerdote Zacarias, porque ele buscava o Senhor. Deus está te chamando hoje para voltar ao lugar da essência. Aleluia. Ele está te chamando hoje para voltar ao lugar em que Ele te chamou para reinar. Não para você reinar, mas para Ele reinar em você. Glória a Deus. Nós precisamos voltar ao lugar em que Deus nos chamou para estarmos. É no lugar da adoração. É no lugar da devoção. É no lugar do secreto, como Jesus fala lá em Mateus, que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar em secreto com Deus, porque Ele nos vê lá. E é Ele quem nos responde nesse momento da comunhão, no momento da intimidade. Deus, Ele quer fazer muitas coisas em nós e através de nós. Aleluia. Deus, Ele quer dar continuidade àquilo que Ele começou a fazer um dia. E um dia também nós o abandonamos, nós nos afastamos dele. Não demos crédito à sua presença, porque Deus, Ele governa as nossas vidas através da sua presença, pelo seu Espírito que em nós habita. Mas nós temos que compreender que da mesma maneira em que Deus operou na vida de Uzias, e através de Uzias, Ele também quer operar em nós. Não adianta termos o título de reis e rainhas, princesas, príncipes, se nós não tivermos a presença.
Não adianta nós obtermos fama, sucesso, glórias, honrarias humanas, se nós não tivermos a presença. Não adianta eu ter todo o dinheiro desta vida, não é pecado ter dinheiro, nós podemos ser ricos sim, só não podemos colocar o nosso olhar nisto, não é pecado, mas o que adianta ter todas as riquezas deste mundo e não termos a presença? O que adianta nós vivermos entre os maiorais, entre aqueles que se acham que são, onde na verdade nós estamos achando que isso pode trazer benefícios para as nossas vidas. Enquanto Deus está nos chamando para o seu exército, porque Deus se revela na sua palavra como o Senhor dos exércitos. E aqueles que servem a Ele são o quê? Os guerreiros que Ele chama para lutar as suas guerras. Aleluia. Uzias lutou as guerras do Senhor. Uzias venceu todas as guerras que Deus realmente havia lhe dito que ele iria vencer. Ele confiou no Senhor, ele acreditou na palavra do Senhor, ele obedeceu ao Senhor, ele teve temor ao Senhor, mas depois ele perdeu o temor ao Senhor. E se tem uma coisa que agrada a Deus, é com aqueles que são fiéis a Ele, e principalmente no temor. Aleluia. E o que é o temor? O temor é ter medo de Deus? Não. O temor, na verdade, é ter uma vida em obediência a Deus, a sua Aleluia. palavra. Glória a Deus. E nós temos que ter esse entendimento de que o Senhor está nos chamando para voltar ao lugar do seu reinado. Glória a Deus. Do reinado dele, não do nosso reinado. Aleluia. Nós temos que sair das nossas cadeiras de reis e de rainhas e dizer ao Senhor: venha, o lugar é seu e não meu. Porque quanto mais nos humilhamos diante dele, mais ele se aproxima de nós. Aleluia. Quanto mais obedecemos a sua palavra, mais Deus se aproxima de nós. Quanto mais nós renunciamos o nosso eu, mais Deus se aproxima de nós. Quanto mais nós santificamos a nossa vida, mais Deus se aproxima de nós e Ele se revela para nós de verdade quem Ele é e o que Ele quer de cada um de nós. Aleluia. Nós não podemos continuar reinando no lugar de Deus. Nós temos que deixar Deus reinar em nossas vidas. Amém. Nós temos que abrir mão do nosso reinado. Que é isso, pastor? É que enquanto nós estivermos reinando sobre as nossas próprias vidas, Deus não reinará em nós. Ele precisa que nós venhamos nos desvencilharmos de nós mesmos e deixar com que Ele venha, habite e reine em nós e através de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos conflitos Aleluia. nós temos enfrentado todos os dias? Conflitos internos, conflitos familiares, conflitos no trabalho, perseguições, calúnias, difamações, apontamentos, julgamentos. E a gente acha que isso vai acabar conosco. Mas tudo isto faz parte do plano e do propósito de Deus. Aleluia. Tudo isto faz parte do plano e do propósito de Deus. Aleluia. Nós não podemos parar. Nós temos que avançar segundo a vontade de Deus. Aleluia. Nós temos que continuar seguindo em frente. Nós temos que começar a abrir a nossa visão espiritual e entender o que Deus está fazendo e o que Ele quer fazer em mim, na minha família. Nós temos que abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Amém. Como, pastor? Leia a palavra. Aleluia. Mas não leia a palavra como se estivesse lendo só um livro. Leia ela pedindo ao Espírito Santo que me revele o que está por trás das letras que você não consegue compreender. Leia a palavra com um olhar analítico.
Leia a palavra, releia, medite, até Deus falar ao teu coração. Aleluia. O que Ele quer da sua vida. São muitos conflitos que a gente precisa que seja resolvido dentro de nós. É amargura, são dores internas, são mágoas, traumas do passado que a gente não conseguiu se desvencilhar ainda, porque o Uzias está reinando aí dentro. Nós precisamos deixar com que Uzias vá, para que a presença do Senhor venha e comece a reinar na sua vida e através da sua vida. Deus está te chamando hoje, igreja, para reinar na tua vida. Nós não podemos mais continuar reinando de acordo com a nossa própria vontade, mas vamos reinar segundo a vontade de Deus. Porque cantaram aquela música, que também eles gostam muito, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. É isso que Deus quer? Vingança? O que Deus quer de nós é que nós oremos por nossos inimigos. Mas tem um que é o mais devastador. Ele é chamado de inimigo das nossas almas. Satanás. Esse quer sempre ressuscitar Uzias dentro de nós. É esse que quer a cada dia ressuscitar este Uzias e dizer, não, continue reinando, você não precisa de Deus. Reine de acordo com aquilo que você acha que tem que ser, vai para frente, vai para cima e vai acontecer. E a gente está com a cara na parede, não acontece nada. Porque precisamos do governo de Deus em nossas vidas. Nós não podemos reinar com o nosso eu, mas nós temos que deixar Deus reinar em nós através do eu de Cristo que habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Jesus falou o que para nós? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, depois tome a sua cruz e siga-me. Olha só, está matando Uzias aí. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois segui-lo. Uzias foi realmente reconhecido, foi um grande homem durante 52 anos da sua vida. 52 anos não são 52 dias. Este homem teve uma forte intimidade, uma forte presença atuante de Deus na vida dele. Até quando vamos viver vazios de Deus? Até quando vamos deixar a presença do Senhor do lado de fora? O Senhor está disponível para você nesta noite. Ele quer fazer mais uma vez com que a sua presença reine na sua vida. Nós só estamos aqui hoje porque foi o próprio Deus que permitiu e que vai continuar permitindo se assim você quiser, porque Ele quer. Ele quer derramar sobre as nossas vidas o seu avivamento. E que avivamento é esse? É quando o nosso eu sai de cena e Deus entra e começa a tirar de dentro de nós tudo aquilo que não agrada a Ele, para que Ele comece a atuar em nossas vidas e através das nossas vidas. É este avivamento que Deus ele quer cumprir em nossas vidas. Porque no mesmo livro de 2 Crônicas, voltando lá para o capítulo 7, o versículo 14, ele diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus ele quer te perdoar nesta noite para sarar a tua terra. Esta terra é o teu coração. Ele quer andar por estas terras. E esse teu coração não é esse músculo de carne que está dentro do teu peito, é a tua alma. É a tua nefesh, que a Bíblia diz. A sede dos teus sentimentos, das tuas emoções. É aí onde tu sente alegria, angústias, dores, tristeza, felicidade. É nela onde você sente todas as emoções. É aí onde Deus quer nos curar.
Ele quer nos livrar do último Uzias. Porque o primeiro Uzias não foi isto. Nós estamos aqui para celebrar nesta noite. Nós viemos aqui nesta noite para celebrar o nome santo do Senhor. Nós viemos aqui nesta noite para nos alegrarmos no Senhor. Nós viemos aqui nesta noite para dizer que nós estamos dispostos a obedecer a sua voz. Nós viemos aqui nessa noite para receber uma resposta do Senhor. Nós viemos aqui nessa noite para receber em nossas vidas a vida de Deus. Nós viemos aqui nessa noite, sim ou não, celebrar a presença dEle. E se nós viemos celebrar a presença dEle aqui nessa noite, você poderia abrir a sua boca e dar um amém, um glória a Deus, um aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que dá vida, Ele é o Deus que dá paz, Ele é o Deus que dá ânimo, Ele é o Deus que dá força, Ele te dá encorajamento, Ele te dá vigor, Ele te coloca de pé, Ele te abençoa, Ele te livra e derrama bênçãos sem medida sobre a tua vida. Eu estou aqui nessa noite para pregar para você, para dizer o que Deus fez na vida de Uzias. Isso é pouco para aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Ele não quer só fazer você prosperar naquilo que é externo, nas coisas externas, mas Ele quer começar a fazer você prosperar nas coisas que são de dentro, porque Ele precisa que você esteja bem para receber as coisas que Ele quer te dar aqui fora. Você precisa ressuscitar dentro, para que Ele te dê as coisas que são de fora. Deuteronômio 28, versículo 1 diz o quê? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, cumprindo com todos os seus mandamentos, todas as minhas bênçãos correrão atrás de ti e ti. Essas bênçãos só virão quando primeiro eu ouvir a voz de Deus. Como assim obedecer? Quando eu obedeço, Ele começa a trabalhar aqui dentro, para que as bênçãos externas venham e me alcancem. E hoje nós estamos aqui celebrando ao nome santo do Senhor, por sua bondade, pelo amor que Ele tem derramado sobre nós. Estamos aqui nessa noite porque Ele tem cuidado de nós. Nós estamos aqui nessa noite cultuando aquele que é vivo, que é santo, que é poderoso, que vive e reina para todo sempre. E essa é a noite que Ele continuará realizando em nós o que Ele já começou a fazer. Deus, Ele precisa levantar você nessa noite, porque o que Ele quer fazer na tua vida é muito maior do que aquilo que você imagina. Deus, Ele precisa curar a tua alma aqui nesta noite. Ele precisa derramar o bálsamo dele nesta noite na tua alma, porque o que Ele quer fazer na tua vida é algo extraordinário. É algo que nem você mesmo vai compreender, não vai entender, mas o que importa é aquilo que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje. Ele precisa limpar a tua alma hoje, derramar este bálsamo. Ele precisa falar com a tua alma hoje. Ele precisa ter um particular com a tua alma hoje. Ele precisa com que realmente você se desvencilhe hoje de toda a carga negativa, de todo o peso, porque Ele quer curar a tua alma hoje. Hoje é noite de festa, de celebração. Mas não vamos só comer o bolo externo. Vamos deixar com que Ele nos ajude realmente, celebrando conosco na nossa alma. Vamos festejar com o Senhor na nossa alma nesta noite. Vamos dizer, Senhor, eu sei que o Senhor fez coisas grandes na vida de Uzias. Ele foi um grande homem. Eu também quero ser um grande homem, uma grande mulher. Eu quero deixar com que o Senhor atue na minha vida de acordo com a sua vontade, porque é muito melhor para mim. Deus, Ele quer operar, mas você precisa entender que você tem que deixar Ele operar segundo a vontade dEle. Amém?
Eu não vou me estender porque hoje temos mais coisas para fazer. Mas eu quero orar pela tua vida nesta noite. Coloque sua mão no seu coração. E você vai dizer para Deus o que você entrou aqui, como você entrou. Vai dizer o que está sentindo, o que precisa ser realmente tirado da sua alma nesta noite. Nós vamos orar e Deus vai fazer pela fé que você tem nele. Amém? Glória a Deus. Pai, nessa noite, nós te rendemos graças por sua bondade, por seu amor e a sua misericórdia. Nós te bendizemos porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nós estamos celebrando aqui hoje, Pai, o aniversário da comunidade Resgate, o meu aniversário, Deus. Mas na verdade, Senhor, nós queremos te pedir algo mais, Deus. No nome de Jesus. Queremos te pedir nesta noite que o Senhor, ó Deus, continue abençoando as nossas almas, Pai. Tira todo o peso das nossas almas, tira toda a angústia, todo o medo, tira todo o desânimo, todo o desencorajamento, toda a depressão, toda a ansiedade, toda crise, ó Deus, que não provém de Ti, que nessa noite o Senhor possa curar as nossas almas, no nome de Jesus, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa, ó Deus, passar no meio do Teu povo nesta noite e trazer todo o refrigério para as suas almas, trazer o alívio para as suas almas, no nome de Jesus. Abençoa o Teu povo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, coloca o Teu povo de pé nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Teu povo saia daqui nessa noite, ó Deus, com as suas almas abençoadas e tocadas por Ti, em Cristo Jesus, Senhor. Ó Deus, eu te peço nessa noite, e já celebro junto com os meus irmãos em Cristo, ó Deus, pela fé, já podemos dizer que o Senhor já nos curou, que o Senhor já nos levantou nesta noite, e de que o Senhor já derramou as suas bênçãos sobre as nossas vidas em Cristo Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Amém? Glória a Deus.